Fala, galera, da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Mas antes, um breve recado para você. Quer aumentar seu score de crédito em apenas 21 dias? Chegou a sua chance. Com o desafio do Score, você aprenderá o passo a passo para financiar casa, carro e conseguir aquele cartão de crédito com limite alto que sempre sonhou. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 27,90. Clique no link do comentário fixado e mude sua vida financeira agora. Vamos para as notícias. O Vasco da Gama enfrenta nesta quinta-feira o Cuiabá, em São Januário, em um jogo crucial pelo Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 19ª rodada, que foi adiada, e marca um momento de definição para as duas equipes. De um lado, o Vasco, que tenta se reerguer após a eliminação na Copa do Brasil e quebrar uma sequência de 5 jogos sem vitória no Brasileirão. Do outro, o Cuiabá, que luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento e vê cada ponto como uma oportunidade de sobrevivência na elite do futebol nacional. O jogo é fundamental para o Vasco, que busca retomar a confiança e mostrar um desempenho mais consistente nesta reta final de temporada. A equipe de Rafael Paiva tem enfrentado dificuldades desde o começo de setembro, quando obteve sua última vitória no Brasileirão. Desde então, acumulou 3 empates e 2 derrotas, uma delas contra o São Paulo por 3-0, resultado que ligou o sinal de alerta em São Januário. Agora, com 37 pontos e na 10ª posição, o Cruz Maltino precisa de um triunfo para se manter à frente dos seus concorrentes diretos e continuar sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana. A partida desta quinta-feira também é uma chance para o Vasco dar um presente para sua torcida, que apesar das dificuldades, tem comparecido em peso ao estádio. O confronto com o Cuiabá em São Januário promete ser uma oportunidade para o gigante da colina mostrar sua força diante de seu torcedor. Com o apoio vindo das arquibancadas, a expectativa é que o time possa quebrar essa sequência negativa e garantir os 3 pontos. Além disso, a vitória ajudaria a manter a moral elevada, especialmente depois do baque da eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Atlético MG. O Cuiabá, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro com a missão de arrancar um bom resultado fora de casa. A situação do Dourado é ainda mais delicada que a do Vasco. Na penúltima colocação, com apenas 27 pontos, a equipe precisa urgentemente de vitórias para tentar escapar da zona de rebaixamento. Qualquer deslize pode ser fatal para as pretensões do time mato-grossense de permanecer na Série A. Portanto, o confronto contra o Vasco em São Januário é visto como uma verdadeira final para o time comandado por Bernardo Franco. Dentro de campo, o Vasco deve contar com a volta de algumas peças importantes. O técnico Rafael Paiva tem à disposição o volante Jair, que retorna após quase 9 meses afastado por lesão no joelho. A expectativa em torno do retorno de Jair é alta, já que ele é visto como uma peça fundamental para dar maior equilíbrio ao meio-campo da equipe. Além dele, o treinador também pode ter novidades no setor ofensivo, com disputas por vaga entre jogadores como Puma Rodrigues e Ryan. A escalação ainda é um mistério, mas o certo é que o Vasco entra em campo pressionado pela necessidade de vitória. O Cuiabá também tem novidades em sua escalação. Lucas Fernandes e Matheus Alexandre, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam ao time e devem reforçar a equipe. A aposta do Dourado é surpreender o Vasco em São Januário e, quem sabe, conquistar sua primeira vitória na história contra o Cruz Maltino. Em 4 confrontos anteriores, o Cuiabá nunca saiu de campo com os 3 pontos diante do time carioca, mas vê neste momento uma chance de mudar essa escrita. O confronto promete ser equilibrado e tenso, com as duas equipes jogando por objetivos claros, o Vasco tentando voltar a vencer e se afastar de vez da zona perigosa da tabela, enquanto o Cuiabá busca desesperadamente a redenção para fugir do rebaixamento. Será que o gigante da colina vai conseguir espantar a má fase e conquistar uma vitória em casa, ou o Dourado surpreenderá e sairá de São Januário com um resultado positivo? A resposta será dada em campo, e a torcida vascaína promete apoiar até o último minuto. E falando em expectativa, agora vamos à segunda notícia do dia.
o retorno de Jair aos gramados após uma longa recuperação. O retorno do volante Jair aos gramados é uma das grandes expectativas da torcida vascaína para o confronto contra o Cuiabá, nesta quinta-feira. Depois de quase 9 meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho, Jair finalmente foi relacionado para uma partida e estará à disposição do técnico Rafael Paiva. Sua presença no banco de reservas traz esperanças de um reforço importante ao meio-campo do Vasco, que precisa de consistência e experiência para enfrentar os desafios que restam na reta final do Campeonato Brasileiro. Jair sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ainda no início da temporada, durante o Campeonato Carioca em um clássico contra o Flamengo. Desde então, sua ausência foi sentida pelo time, que perdeu um de seus principais pilares defensivos e um jogador que tem habilidade tanto para marcar quanto para sair jogando. A lesão não apenas interrompeu a sequência de jogos do volante, mas também representou um baque na estrutura do meio-campo vascaíno, que precisou ser reformulado ao longo do ano. O longo período de recuperação incluiu cirurgia e um processo de reabilitação minucioso, que contou com o apoio de toda a equipe médica e de fisioterapia do Vasco. Desde o dia 19 de setembro, Jair vinha participando de treinos com o grupo, mas a comissão técnica adotou uma abordagem cautelosa, evitando precipitar seu retorno para garantir que ele estivesse plenamente recuperado e apto a enfrentar a intensidade dos jogos. O técnico Rafael Paiva e a equipe médica do clube optaram por não relacioná-lo para a partida contra o São Paulo, na última rodada, priorizando a preservação do jogador. Agora, com sua liberação para o jogo contra o Cuiabá, Jair deve começar a partida no banco de reservas, mas a expectativa é que ele possa ser utilizado ao longo dos 90 minutos, dependendo das circunstâncias da partida. Sua presença é vista como um alento para um time que busca retomar o equilíbrio defensivo e o controle do meio-campo, setores fundamentais para a sequência do Vasco no Brasileirão. Além de trazer mais segurança defensiva, Jair também pode ajudar na transição para o ataque, algo que tem sido um problema nas últimas partidas do time. A torcida vascaína, sempre exigente, espera que Jair retome seu bom futebol e seja uma peça fundamental nesta reta final de competição. O jogador, por sua vez, tem demonstrado nos treinos uma vontade enorme de voltar a contribuir dentro de campo. A expectativa é que sua experiência possa ajudar o Vasco a superar os desafios e garantir resultados positivos nos próximos jogos. Com a equipe precisando de vitórias para se manter competitiva e afastada da zona de rebaixamento, o retorno de um jogador do calibre de Jair é visto como um reforço valioso. A estreia de Jair após tanto tempo longe dos gramados é um dos assuntos mais comentados entre os torcedores, que aguardam com ansiedade por sua entrada em campo. Além de representar uma opção técnica importante para o técnico Rafael Paiva, o retorno de um jogador que passou por um processo de recuperação tão longo e difícil simboliza a luta e a superação, algo que a torcida do Vasco valoriza profundamente. O volante, que já demonstrou em várias oportunidades seu comprometimento com a camisa do Vasco, terá a chance de mostrar novamente sua importância e ajudar o time a superar o momento complicado que vive no Campeonato Brasileiro. Com o Vasco tentando retomar o caminho das vitórias, a presença de Jair no grupo de relacionados pode ser um fator decisivo para dar mais confiança ao elenco e ao treinador. A torcida espera que o retorno de Jair traga um novo fôlego à equipe e que ele consiga retomar a forma rapidamente. Se conseguir recuperar o ritmo e o bom desempenho, Jair certamente será uma peça-chave para o Vasco nos próximos compromissos, ajudando a equipe a encontrar o equilíbrio necessário para terminar a temporada em alta. E agora vamos para a terceira notícia do dia. A possível estreia de uma jovem promessa da base vascaína, que pode ser a novidade entre os relacionados para enfrentar o Cuiabá. A possibilidade de uma estreia de destaque nas categorias de base do Vasco da Gama chama a atenção dos torcedores. O zagueiro Luiz Gustavo, um dos talentos promissores do time Sub-20, pode ser uma das novidades entre os relacionados para o jogo contra o Cuiabá. O confronto, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado em São Januário e marca um momento decisivo para o clube, que busca reverter sua sequência de resultados negativos e retomar o caminho das vitórias.
Luiz Gustavo, defensor de 20 anos, tem se destacado nas categorias de base do Vasco e nos últimos dias foi chamado para participar das atividades junto ao elenco principal. Esse movimento sinaliza a intenção do técnico Rafael Paiva de integrar mais jovens ao time principal, especialmente neste momento em que o Vasco tenta consolidar uma equipe equilibrada para a reta final do Brasileirão. A ideia de apostar em um jovem talento também reflete a filosofia do clube de valorizar suas pratas da casa, algo que sempre foi uma marca do Gigante da Colina. A possível inclusão de Luiz Gustavo na lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá é vista como uma oportunidade de ouro para o jovem mostrar seu valor em uma partida de grande importância. Se confirmado entre os jogadores que vão para o jogo, o zagueiro terá a chance de sentir de perto a atmosfera de um duelo profissional, algo que pode ser determinante para seu desenvolvimento como atleta. Além disso, sua presença no elenco reforça a necessidade do Vasco de explorar todas as alternativas disponíveis para fortalecer o setor defensivo, que tem sido alvo de críticas nos últimos jogos. O técnico Rafael Paiva tem sido pressionado por parte da torcida e da direção do clube para dar mais espaço aos jovens talentos do Vasco. A aposta em Luiz Gustavo seria um sinal de que o treinador está atento a essa demanda e disposto a promover renovação no elenco, buscando soluções que possam trazer um novo fôlego para o time. O defensor, que possui características de velocidade e boa leitura de jogo, pode oferecer uma alternativa interessante para a defesa vascaína, especialmente em momentos de maior pressão dos adversários. A inclusão de jogadores das categorias de base também representa uma importante estratégia para equilibrar as finanças do clube. Em tempos de dificuldades econômicas, dar oportunidade para jovens promessas pode ser uma forma de valorizar ativos que no futuro podem render frutos ao Vasco, seja em campo ou em uma eventual venda para clubes do exterior. A diretoria, ciente dessa realidade, tem acompanhado de perto o desenvolvimento de jogadores como Luiz Gustavo, acreditando no potencial de cada um para contribuir com o futuro do time. O jogo contra o Cuiabá será um desafio importante para o Vasco, que precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento e manter viva a chance de uma vaga na Copa Sul-Americana. A inclusão de um jovem como Luiz Gustavo em um momento tão crucial pode ser um divisor de águas para sua carreira e um fator motivador para os demais atletas da base que sonham em seguir o mesmo caminho. O compromisso do clube em dar oportunidades aos garotos formados em São Januário é um recado claro de que a história do Vasco se constrói com uma mescla de experiência e juventude. A torcida vascaína, que sempre foi apaixonada e exigente, certamente acompanhará com atenção cada movimento do jovem defensor, caso ele tenha a oportunidade de entrar em campo. A expectativa é que ele consiga aproveitar cada minuto e mostrar que está pronto para ajudar o Vasco em seus desafios no Campeonato Brasileiro. Afinal, em um momento de reconstrução, contar com talentos da base pode ser um trunfo importante para o Gigante da Colina. Com isso, a decisão de Rafael Paiva em dar ou não uma chance a Luiz Gustavo é aguardada com ansiedade pelos torcedores. A possibilidade de ver mais um jovem talento ganhando espaço no time principal é motivo de esperança para aqueles que acreditam no potencial dos jogadores formados em casa. Enquanto aguardamos o desenrolar dessa história, a certeza é de que cada detalhe do confronto contra o Cuiabá será acompanhado de perto pelos vascaínos, que esperam ver o time brilhar em campo e dar o primeiro passo para uma recuperação no Brasileirão. Agora que você conferiu todas as novidades sobre o Vasco, queremos saber a sua opinião. O que você achou da decisão do Vasco de focar na reforma de São Januário e como isso pode impactar o clube nos próximos anos? A volta de Jair após tanto tempo afastado pode ser o que o time precisa para retomar o caminho das vitórias no Brasileirão? E sobre a aposta no jovem Luiz Gustavo, você acredita que ele pode fazer a diferença na defesa do Vasco nesta reta final de campeonato? Deixe seus comentários aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Gigante da Colina e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é fundamental para crescermos juntos. Vamos debater sobre o futuro do Vasco e torcer para que os bons resultados venham logo. Saudações vascaínas e até a próxima!